Nós estamos em mais um Momento Saúde Podcast. Eu sou a doutora Franciele Batista, sou ginecologista. E aqui na Assembleia, TV Assembleia hoje, você vai ter informações muito relevantes com duas especialistas que falam a língua de mães, de filhos, com doenças e problemas de saúde que às vezes deixam o nosso coração apertadinho. Então fica conosco, chama quem está em casa para a sala para poder assistir e com certeza você vai poder dividir informações de qualidade com outras pessoas. Meninas, sejam muito bem-vindas. É uma honra ter vocês aqui comigo. Hoje aqui no nosso Momento Saúde Podcast, doutora Viviane Pires, que é pediatra, especialista em crianças atípicas, doutora Sâmia de Paula, hematologista, que é médica especialista nessa parte de doenças sanguíneas. Então, são problemas de saúde que são muito presentes no nosso dia a dia. Eu queria, então, para a gente começar esse bate-papo, falarmos sobre as coisas mais corriqueiras do dia a dia de vocês, aquelas dúvidas mais simples. Vivi, aborda para a gente aí o que uma mãe atípica precisa ter de primeira informação quando ela recebe esse diagnóstico. O que seria aí importante ela não deixar passar? Oi, Fran, obrigada pela oportunidade. Fran, né? Obrigada pela oportunidade. É sempre bom para nós, mães atípicas, estarmos falando sobre a maternidade e também como médica aqui falando para vocês. A mãe principalmente precisa saber dos seus direitos. Do direito do seu filho, né? Ou dos seus filhos. Eu acho que a mãe que está bem orientada, que sabe dos direitos, ela vai alcançar melhores objetivos, melhores metas que ela tiver com seu filho. Então, eu acho que o primordial é ela ter um acompanhamento médico que também dê a ela esse suporte de ensinar para ela aonde ela pode procurar os seus direitos. Eu vou dar um exemplo básico. Uma criança autista, ela tem dificuldade de espera. Então, o fato dele estar ali com aquele crachazinho que a gente faz num site simples, que na primeira consulta do paciente a gente consegue orientar, já muda a visão das pessoas que estão ao redor daquela criança. E até o tratamento da criança, que ela tem um laudo, o tratamento que a escola vai dar para aquela criança é completamente diferente da criança que não tem um laudo. Então, eu acho que, assim, respondendo a pergunta simples, ter os seus direitos, saber os direitos dos seus filhos. Para você que está em casa, lembrar o crachá que identifica o autista, enfim, as cores, é como se fosse um quebra-cabeça colorido, né? Então, a criança que tiver, se você estiver em algum lugar aí de circulação pública e você presenciar uma placa, uma área que tenha esse símbolo de uma quebra-cabeça colorido, aquilo ali vai ser destinado, seja uma vaga para uma mãe que está com um filho autista, seja um espaço reservado para crianças autista, neurodivergentes. Neurodivergentes. Que seriam os transtornos do neurodesenvolvimento. A deficiência intelectual também está incluída. E também a gente tem que ver, tem outros crachás, por exemplo, o crachá do girassol. Algumas patologias, até doenças hematológicas, elas estão dentro do colar do girassol, que são pessoas que têm doenças crônicas, que podem atrapalhar a mobilidade, doenças genéticas. Então, assim, esses dois crachás são os mais utilizados. Eles seriam prioridade. Né? Essas pessoas teriam prioridade de atendimento por lei. Sabe, quando a gente pensa aqui nesse dia a dia do ano de 2025, vem muito à nossa cabeça de médicos do consultório, ginecologistas, generalistas, a questão anemia. Né? Anemia, que é uma doença comum entre as mulheres, de um formato mais simples, mas que tem ainda várias ramificações mais complexas. Seja bem-vinda e fala um pouquinho para a gente sobre esse assunto. Oi, Franciele, obrigada pelo convite. Prazer estar aqui. Estou vendo que eu vou aprender muito também com a Viviane. Então, eu acho importante porque tem muita gente que não sabe nem que especialidade é essa, a hematologia, né? Então, a hematologia é a especialidade que estuda as doenças do sangue. Dentre essas doenças, existem doenças que têm tratamento, que têm cura. Algumas são doenças que as pessoas nascem com elas, né? Elas são hereditárias, genéticas, alterações genéticas, como a mais comum que as pessoas conhecem é a doença falciforme, hemofilia, que está associada à coagulação do sangue, e os cânceres, as leucemias, linfomas, mielomas. Então, existem muitas dúvidas com relação a isso, porque a anemia ela é um sintoma, não só doença, ela é um sintoma muito comum na maioria das doenças.
Se você tem uma pneumonia e faz um exame de sangue durante a pneumonia, você pode ter anemia. Se você tem uma doença renal crônica, você pode ter anemia. Então, são coisas que vão desde doenças agudas a doenças crônicas. E as principais causas de anemia são as carências, né? Então, o paciente que não tem um aporte suficiente de ferro, de folato, de vitamina B12. E uma dúvida que eu acho assim muito comum, as pessoas às vezes vão procurar, não é nem buscando o tratamento para anemia. Doutora, eu tenho anemia crônica. Eu tenho uma anemia que a vida inteira eu estou com essa anemia e eu tenho medo dessa anemia virar uma leucemia. E isso não é comum, né? Então, isso não é, aliás, isso não é o correto. Uma leucemia, uma anemia não vira leucemia. A anemia, ela é um sintoma de leucemia. E dentro disso, várias outras situações. Na pediatria é comum a anemia. Muito comum. Inclusive, eu estava conversando com a Samia que meu filho, ele tem uma seletividade alimentar bem importante. Para quem não sabe, além de ser pediatra e trabalhar com crianças neurodivergentes, eu sou mãe atípica, né? Parece que é Deus preparando a gente. Meu filho, o diagnóstico dele ocorreu muito precocemente. Eu estava até conversando com ela. A seletividade alimentar é uma causa muito comum da criança não ingerir a quantidade certa de alimento que vai fornecer o ferro, né? Então, é muito comum na pediatria e é muito comum nas crianças atípicas. A gente sempre faz a avaliação, o médico que acompanha, teoricamente, todo médico que acompanha as crianças neurodivergentes tinha que fazer essa avaliação de vitamina B12, de ácido fólico e do ferro, da cinética do ferro, né? A gente está num momento que também, assim, tornou-se mais avaliável e tratável essa questão anêmica, não só nas crianças, né, que é um público que a gente já tinha um entendimento que poderia não estar com uma quantidade necessária para o desenvolvimento, mas também na população adulta. Eu acho que fazer diagnósticos vai favorecer em todos os sentidos. Na parte ginecológica, a gente tem mulheres com muito volume de perda de sangue menstrual. Então, se você é uma mulher aí que tem um fluxo sanguíneo muito volumoso, que vaza na roupa, mancha a cama de noite, é necessário fazer esse segmento, essa avaliação, porque às vezes você está com cansaço, está com uma dificuldade de memorização e pode ter tudo a ver com essa deficiência, né? Eu tive a oportunidade na minha faculdade de perceber que eu cheguei lá falando para o meu professor, isso também, sabe? Que, nossa, eu tenho uma anemia crônica que não melhora nunca. Ele falou assim, não, mas assim, você é meio coradinha, eu tô achando meio esquisito isso. E aí eu descobri que a gente tinha um traço talassêmico, né? Um traço, uma anemia, gente, assim, um pouco diferente, que você não vai resolver com ferro, né? Então, existem diversos problemas de saúde que estão associados, como a doutora Samia mencionou, às vezes lá com o nascimento da gente, e isso pode acabar comprometendo ou piorando no futuro, né? No meu caso, foi na gestação que eu comecei a ter sangramento, aí já não tinha tanto sangue, acentuou aquele processo de já não ter tanto disponível de reserva. Mas no nosso estado, em especial aqui nos serviços de segmento que a gente tem no privado e no público, a gente consegue ter acesso a uma boa quantidade de tratamentos, né? Eu queria que você comentasse para nós, porque o tocantinense ele não precisa mais ficar se deslocando para outros estados, correndo para Goiânia, assim, a gente tem um suporte muito bom aqui na nossa cidade, no nosso estado. Eu costumo frisar isso muito para as pessoas, para os pacientes que chegam até mim, porque eu acho isso muito interessante. Nós temos profissionais em todas as áreas muito gabaritados, profissionais excelentes. Eu gosto muito de sempre quando eu tenho um paciente que necessita de um cuidado, né, multiprofissional, de vários especialistas, eu tenho um hábito de entrar em contato com o médico que assiste ele por outras questões, para tentar fazer um tratamento, né, melhor para o paciente. E eu observo que são profissionais, assim, dedicados, maravilhosos. E com relação a tratamentos, hoje, quando eu recebo, por exemplo, um paciente que vai fazer o tratamento de um câncer, um linfoma, eles já chegam muito receosos, né? Falam, nossa, mas eu vou tratar em Palmas, né? Às vezes tem uma condição financeira melhor. Então, eu costumo dizer para eles, olha, a determinadas doenças, a maioria das que eu trato, por exemplo, o tratamento que você vai receber aqui para essa doença é o mesmo que você receberia em São Paulo, você receberia no Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia e até mesmo fora do país, porque a gente segue, na maioria das vezes, protocolos internacionais e tudo é assim, são linhas de tratamento. A gente começa
os estudos mostraram, né, que às vezes o paciente, às vezes ele pode progredir uma doença que não tem cura, aí aquela doença ela recai, mas a gente tem que seguir aquilo ali, né, porque os estudos mostraram isso, os planos de saúde também, eles seguem essas normas, então a gente vai seguir a primeira linha aqui no Brasil ou em qualquer lugar, aqui em Palmas ou em qualquer lugar que seja no país ou fora do país. E a gente tem condições de fazer isso. Hoje eu trato pacientes com linhas assim revolucionárias que estão sendo tratadas no país inteiro. Pacientes estão bem, têm uma qualidade de vida boa, né? E consegue fazer praticamente tudo E tá aqui em dentro. casa, perto de quem a gente ama. Isso é tão importante. Esse suporte faz toda a diferença, né? E comenta para mim, Viviane, como é que funcionaria? Assim, a Samia comentou agora, a gente tem protocolos, a ginecologia tem protocolos, a medicina vem instituindo cada vez mais protocolos, né? Como é que tá, assim, que passos a gente deu para avançar no auxílio às crianças atípicas? Assim, a gente no começo tinha dificuldade de diagnóstico, hoje os diagnósticos estão melhores. O que tem de novidade em relação a facilitar essa condução desse tratamento? Primeira coisa, as pessoas têm que entender que o autismo e os transtornos do neurodesenvolvimento não são modinha. Eles realmente existem, eles estão aí, eles são classificados pelo DSM, que é a classificação mundial de doenças mentais, né? E, assim, existe e aumentou-se muito a quantidade de pessoas que estão capacitadas para fazer esse diagnóstico. Então, obviamente que ia aumentar o número de diagnósticos, porque essas pessoas estão capacitadas. Também seguimos protocolos, a gente classifica as crianças autistas através do DSM. Então, são 6 critérios, e dentro desses critérios, você tem que ter praticamente todos. No critério A, você tem que ter 2, dos 2, você tem que ter os 2. No critério B, dos 5, você tem que ter pelo menos 2. Então, assim, são critérios muito bem definidos, e essa criança tem que ser laudada. E esse laudo também é um laudo muito bem feito, né? É isso que eu falo. A Samia tem razão. Aqui no Tocantins, a gente tem profissionais realmente muito bons. E eu senti isso na pele quando meu filho nasceu. E veio o atraso no neurodesenvolvimento, o atraso motor, que foi o que eu primeiro percebi, né? E que a maioria das mães vão perceber primeiro. Ele, com 6 meses, não sentava. E como que você vai começar a introduzir o alimento para uma criança que nem senta, que nem sustenta o pescoço? E aí veio o start de, não, alguma coisa está errada. E a gente procurou ajuda por aqui, e por aqui nós ficamos. E graças a Deus fomos muito bem acolhidos, fazemos todo o tratamento. E às vezes eu recebo propostas para voltar. Meu marido é de São Paulo, e eu fiz minha pós-graduação em transtorno do neurodesenvolvimento em São Paulo. E às vezes o meu chefe, o pessoal de lá me chama, e eu falo assim, o tratamento que meu filho tem em Palmas, eu não vou conseguir tão bem feito em nenhum outro lugar. Então, assim, em Palmas nós estamos muito bem assistidos por profissionais, e existem protocolos e linhas, sim, que a gente segue. Essas crianças são avaliadas através do DSM, as indicações de terapias, elas são bem específicas, né? A gente usa, para o tratamento do transtorno do espectro autista, a ciência, que é uma ciência que chama ABA, que é a análise aplicada do comportamento. Existem estudos robustos, estudos maravilhosos, que falam sobre o benefício da ciência ABA nas crianças autistas. Então, o autismo, ele tem tratamento, sim, ele não tem cura, porque ele não é uma doença, ele é um transtorno. E esse transtorno, ele tem tratamento, que seria a ciência ABA. Eu tive a oportunidade de acompanhar a minha amiga do coração, que é a Daiane, com a Débora, né? E são aí 15 anos que nós estamos nessa estrada, e mudou demais. Hoje a medicina está muito melhor, né? Nós precisamos dizer que a pandemia, ela teve os seus percalços. Nós tivemos grandes perdas. Eu, por exemplo, perdi meu pai para o Covid. Mas nós tivemos grandes avanços na medicina. Hoje a gente tem disponível a estrutura de aprendizado para os médicos, toda online. A gente consegue fazer uma videoconferência com um colega que está lá em Harvard, como a doutora Samia acabou de falar, e entender e trocar ideia de um paciente, saber dos mais modernos protocolos. A gente consegue ter um contato com uma equipe multidisciplinar em outros estados e oferecer para essa mãe, para que talvez ela se sinta assim mais acolhida em determinado ponto, que é muito específico do filho dela. Então, essa questão da medicina
telemedicina, medicina online, preparação, a educação toda presente na internet nos favoreceu muito. Com certeza. Né? Ainda vejo um tempo em que talvez a gente não vai ter só consultas online, que a gente não vai ter só esse aprendizado online, mas talvez que a gente viva uma medicina com inteligência artificial. Isso é o que o futuro parece... Nos Estados Unidos, é até uma coisa super nova, desenvolver um software que analisa o olhar da criança por volta de 1 ano e 8 meses, entre 1 ano e 4 e 1 ano e 8 meses. Eu não sei se vocês viram, a notícia é super quentinha. E essa criança, ela é como se fosse uma tabela, uma avaliação neuropsicológica que demora meses para você fazer, e você faz esse teste e, de acordo... a criança autista, ela tem mais dificuldade de focar, igual eu estou focando aqui no seu rosto. Ela vai focar em objetos. E esse software, essa máquina, ela detecta se essa criança tem mais chance de ser autista e futuramente, e essa criança vai ter mais acompanhamento, né? E futuramente pode ter um diagnóstico ou não. Então, é como se fosse uma avaliação precoce ali, com 1 ano e 2 meses. Triagem. Uma triagem. E é feito por um software que pode ter no seu celular. Maravilha. Gente, você que está em casa já recebeu informação de muita qualidade, coisas novas que vão acrescentar muito na sua vida. Então, fica conosco que daqui a pouco tem mais um pouquinho do Momento Saúde Podcast. Estamos de volta com o Momento Saúde Podcast, hoje com a doutora Viviane Pires, que é pediatra especialista em doenças... Me corrija, Vivi. Transtornos do neurodesenvolvimento. Viu, gente? Aqui no programa, a gente aprende demais. E você em casa aprende mais ainda. E doutora Samia de Paula, hematologista, especialista em doenças do sangue. Nós estávamos falando aqui sobre uma novidade, essa questão do software, inteligência artificial, um médico do futuro. Fato é que as doenças elas vão continuar existindo. O nosso corpo tem um desgaste. Existe uma fala aí que já nasceu o ser humano que vai viver mais que 100 anos por esses avanços, clone de órgãos, enfim. Vocês acham que a medicina ela tem essa possibilidade de, em algum momento, perder o parâmetro e avançar demais em substituição? É possível que em determinado momento aconteça alguma coisa assim que o ser humano fique diferente do que a gente é hoje? Vocês acreditam nisso? Já que no passado a gente não acreditava muito que ia chegar até clone, por exemplo, né? Nós, mães atípicas, é o nosso sonho, né? Porque assim, a gente estava falando e muito que as pessoas não sentem é que assim, não é o que você sonhou. Ninguém quer uma criança, ninguém sonha com uma criança neurodivergente. É difícil, é doloroso. Você vê uma criança que não se adapta, que não pertence àquele lugar, que não se sente bem. Então, é doloroso. Então, assim, a gente espera, assim, que tenha... que descubram, por exemplo, como... dosar os neurotransmissores que estão faltando e como substituir esses neurotransmissores. Para nós, que vivemos a vida atípica, seria um sonho. Então, assim, a gente quer que ela avance mais e mais. Eu estou te falando, nos Estados Unidos, hoje, eu estava até falando com a Samia antes da gente entrar, o Theo, ele tem uma variante genética. Ele não é um autista... ele foi um autista pesquisado geneticamente, até porque... eu, por ser especialista na área, eu falei assim, eu quero saber detalhes, eu quero fazer uma avaliação genética dessa criança, porque eu tenho uma filha de 5 anos que não é autista. E nessa avaliação genética, que foi assim, extremamente minuciosa, veio uma variante genética associada ao autismo. E assim, por que a gente fez isso? Porque meu marido, a gente estava até comentando sobre isso, os maridos de todas nós, não são médicos. Ele falava, pra que isso tudo? Falei, porque se surgir alguma coisa na Europa, se surgir alguma coisa no Japão, nosso filho está geneticamente sequenciado e ele entra em qualquer fila do mundo inteiro. Então, assim, eu acho que esse é o avanço. Graças a meu conhecimento, eu consegui proporcionar isso para o meu filho. Não sou todas as mães que vão conseguir fazer, ainda mais vivendo a realidade do Brasil, SUS. Então, jamais. Mas, assim, esse é o avanço. Essa é a medicina do futuro. Sequenciar geneticamente aquele paciente para você saber especificamente qual que é o transtorno que ele tem. Eu sou mãe de 3 crianças. A minha mais velha vai completar 16 anos, até teve um programa anterior aqui conosco. E quando a Lavínia nasceu, eu congelei o cordão e as células tronco.
né? E lá se vão 16 anos. Naquela época, as pessoas diziam, Franciele, para que você está fazendo isso? Assim, não tem nada disso daqui. Aí, numa evolução, veio o Léo, meu do meio, a minha bolsa rompeu num dia que não era aquele dia, né? Não tinha o kit de coleta. Por coincidência, encontrei o colega, consegui colher também. Mas a minha mais novinha, que foi um parto prematuro, uma gestação de alto risco, eu não consegui colher o cordão. E aí isso me deixava com o coraçãozinho justo. Mais adiante veio células tronco do dente de leite. E aí eu consegui coletar da Laricinha também. Então, para mim foi um conforto como mãe, como a Vivi está falando, não sei se você está em casa, sabe que tem essa possibilidade, quando seu bebê vai nascer, você congelar. Hoje já se congela não só o sangue do cordão, mas o cordão em si também. E depois, se não conseguiu, a polpinha do dente de leite, tem que ser antes do dente de leite cair, tá? Enquanto ele está na boquinha ainda, aí o dentista tira e faz todo o processo. Tem já, Sâmia, novidades a respeito disso aí que a gente pode já tá usando algum tratamento, enfim. Então, assim, na área da hematologia não tem, né? A gente tem muito essa questão, né? Já fizeram novelas de leucemia fazendo transplante de medula e tudo mais. O transplante de medula, ele requer uma quantidade grande de células, né? Se você contar a quantidade de sangue que tem num cordão para fazer um transplante de medula para um paciente adulto, ela é pouca. Mas eu acredito sim na conservação de células tronco para outras finalidades, né? Então hoje a gente tem construção de órgãos, tem outros tratamentos. Hoje a gente tem na hematologia, principalmente, um tratamento que se chama CAR-T-cell, que a gente trata doenças malignas, né? Cânceres, principalmente linfomas, leucemias também. E a gente, após um tratamento, o paciente ele recebe um tratamento, a gente coloca a doença em remissão, que a gente fala, a gente adormece a doença. E aí a gente leva esse paciente para um centro que faça a coleta das células dele, e as células vão ser coletadas, elas vão para fora, porque aqui no Brasil ainda não tem, né? Esse tratamento, a célula vai ser tratada, ela vai ser preparada para ela ser o medicamento. Então a gente infunde aquela célula e é como se fosse um transplante, e aí o linfócito tratado, ele que vai combater a doença, ele vai combater o câncer, porque é isso que as nossas células deveriam fazer. Só que a gente perde, né, a capacidade, essa célula sofre mutações, e aí ela perde a capacidade de combater aqueles processos imunológicos, aquelas coisas, e aí a célula sofre um bug que transforma aquela célula em célula maligna e ela vai se proliferando maligna, de uma forma, né, que é deletéria para o nosso organismo. Isso que é o câncer, é um bug de uma célula do mal. O que a gente tem de principal fator de risco, assim, alguns fatores de risco para essas doenças hematológicas neoplásicas? A maioria das doenças hematológicas, elas não têm uma causa definida. Elas não têm uma coisa, eu não tenho como fazer prevenção. Não tem uma coisa igual, eu vou prevenir o câncer de pulmão que é causado pelo cigarro, não fumando. Eu vou prevenir o câncer de fígado não bebendo. Na hematologia não tem isso. Infelizmente, a gente não consegue identificar uma causa específica para cada uma das doenças. Mas o que a gente sabe de certeza é que hábitos saudáveis previnem cânceres, todos eles. E a partir do momento que a pessoa tem um ente na família com qualquer tipo de câncer, a gente tem que ter cuidado na nossa saúde para prevenir esse tipo de doença. Então, eu acho que hoje em dia o que mais vale mesmo é a gente se alimentar bem, praticar atividade física, e cultivar bons hábitos, dormir cedo, cuidar do espírito, né? Convive com a natureza, com animais. Eu acho que isso é importantíssimo, porque a gente perde muito disso na vida. Eu acho que aqui em Palmas a gente ganha muito com isso, que a gente tem esse lago maravilhoso. A gente sai à tarde, né? A gente, quando consegue sair do consultório mais cedo e ver na rua, você vê tá todo mundo fazendo a sua caminhada, fazendo a sua atividade física. Então, isso é importante para a qualidade de vida no geral. E isso ajuda também na prevenção de todo tipo de câncer. Nós andamos aí pelo Brasil afora, nas nossas andanças de estudo, eu posso dizer para vocês com
toda, assim, certeza. Nós vivemos num lugar muito bom. A nossa qualidade de vida, a gente não tem aquela preocupação com a violência tão intensa, a gente não tem aquela poluição grande como temos em outras capitais. Claro que a gente vai melhorar, nós estamos melhorando, mas talvez essa melhora também nos traga problemas sociais, Sim. enfim. Eu penso aqui, com os meus 20 anos de Palmas, que nós estamos vivendo o melhor momento da nossa cidade, né? Um momento em que a cidade já tem vários recursos, que já está bem diferente há 20 anos atrás, a gente já tem lazer, a gente já tem formas assim de alimentação mais fácil, enfim. Mas também a gente não tem tanta violência. Então, talvez estejamos vivendo o melhor momento da nossa capital, né? Uma cidade que tem ainda a possibilidade de um desenvolvimento coordenado, controlado, que há a possibilidade de a gente ter bolsões de felicidade, que eu gosto de pensar assim, né? O Parque César Maré é um, a Praia da Graciosa é outro. E você que está no interior do estado, com certeza tem maravilhas milhões, porque o que não falta no Tocantins é coisa bonita para a gente olhar. Tem uma casa em Taguatinga que eu quando passo por lá, eu digo assim, morar nessa casa aí vale milhões, porque a beleza das Serras Gerais, assim, na porta da casa, é uma coisa que dá para você ficar sentado olhando o dia todo. E a gente sabe que, como a doutora Samia falou, não ter relacionamentos tóxicos, não ficar o tempo todo ligado no estresse, não viver, assim, no tempo do 220 com medo de tudo, isso melhora cortisol, melhora um monte de substâncias na nossa vida, que, claro, vai trazer saúde, né? Isso aí é inevitável. E é isso na vida atípica a nós mães precisamos muito ouvir isso para você que está ouvindo isso, porque a gente geralmente se coloca em segundo plano. Até estava falando para a Sam, eu estou vivendo esse processo de me encontrar, de me cuidar, de emagrecer, tudo que eu ganhei nas gestações. E está sendo um processo bem legal de me conhecer de novo. Não mais a Viviane, mãe da Liz, que era uma criança que a gente não espera o que toda mãe espera de um filho, mas a mãe do Theo, né? Que o futuro não pertence só a mim, pertence também a algo muito maior do que eu, né? Isso que você falou é importante. As mães, quando a gente caminha para esse momento do diagnóstico, dá um tilt ali, porque a mãe fala assim: pronto, agora eu sou a leoa, eu vou me dedicar exclusivamente ao meu filho, né? Às vezes tem até um detalhe do outro filho que sente um pouco esse processo e também dela mesma, né, que passa por momentos ali de não ter, se abandonar um pouco mesmo para oferecer esses cuidados, que são muito intensos, muitas terapias. E principalmente nos primeiros anos, né? Quando você faz o diagnóstico precoce, então, assim, a gente tem uma janela de oportunidade. Então, aquela mãe que tem a oportunidade de fazer o diagnóstico ali antes dos 3 anos, é uma mãe abençoada, né? Claro que todas as mães são abençoadas, mas, assim, ainda mais se ela conseguir fazer o diagnóstico. Tem muitas mães que ainda estão aí na fila do SUS esperando. Mas conseguiu fazer o diagnóstico precoce, a chance dessa criança ser funcional é muito maior. Eu sempre bato na tecla do diagnóstico precoce, porque eu tive essa oportunidade. Meu sobrinho, o autismo, ele a gente está falando de doenças, de transtornos, perdão, até eu. A gente está falando de transtornos extremamente genéticos. E eu tenho um sobrinho autista, meu irmão é autista, enfim. Já tinha toda essa programação genética e eu não me preparei, né? Eu fui mãe mais velha, mas eu não me preparei. Tem a carga genética, mas você nunca está preparada. E aquilo ali veio como foi um momento de aceitação. De mudança grande. Mas a gente... Eu vou lembrar agora que recentemente eu estive no Congresso Brasileiro e foi uma coisa que foi muito falado lá a respeito de quanto tempo que a mãe precisa se preparar. Essas questões de metabolismo, que a gente para e pensa assim, diabetes gestacional, enfim, toda essa questão, açúcar no sangue, gordura no sangue, o ideal é que a mãe se prepare 6 meses antes para a gestação. Gente, no mínimo 6 meses antes você tem que estar com a saúde tinindo para que o bebê não sofra influências, impactos já ali de açúcar alterado, enfim, de todo esse processo. Isso é uma dúvida que às vezes a gente recebe muito essa pergunta. Então, se você é tentante, você tem que ficar enquanto ali 6 meses antes. Peso. Exato. Ontem a doutora Mariana estava até falando, teve uma cirurgia, ela estava falando sobre emagrecer para engravidar.
Então, assim, eu falo que durante muito tempo eu me culpei pela eu não ter cuidado da minha epigenética, que a gente fala. Não sei se na hematologia tem tanto Sim, na ginecologia também. a epigenética. Então, assim, eu tinha um fator genético, eu sabia disso, eu já sou capacitada para isso e eu não controlei a minha epigenética. Então, carregava aquela culpa. Talvez por isso eu tenha feito essa avaliação tão minuciosa genética, até para eu tirar um pouco da culpa que eu carregava. Eu acho que toda mãe que estuda bastante, ela carrega uma certa culpa, que eu acho que a gente tem que se livrar dela. Porque o que deu para controlar, controlou. Mas assim, se você que é ginecologista e as mães que estão ouvindo, se elas tiverem essa chance e forem tentantes, sim, controlar, emagrecer. Eu tive pré-eclâmpsia nas 2 gestações. A gente sabe que o prematuro, ele tem 60% mais chance de ser autista do que uma criança a termo. Então, assim, gestações que têm alto risco são gestações que as crianças têm mais chance de terem transtorno do neurodesenvolvimento, né? Sabe, fala pra gente um pouquinho dessa questão, assim, como é que é essa parte psicológica de quem recebe um diagnóstico de uma neoplasia? As doenças hematológicas, como a gente mencionou, leucemia e tudo, podem acontecer em qualquer faixa etária, mas em especial no adulto, ela tem um impacto muito grande, porque é uma vida produtiva, enfim, né? Eu acho sempre que não tem uma forma melhor de dar essa notícia. Eu já tentei dar uma notícia de neoplasia de câncer, rápido, devagarzinho, com acompanhamento e tudo, mas ela é sempre muito impactante. Sempre muito difícil. Então, é importantíssimo, né, para o paciente que vai receber, que recebe um diagnóstico de uma doença oncológica, um apoio, né, familiar, uma equipe que tanto no SUS quanto na rede privada a gente tenta ter, que é apoio psicológico. Na clínica onde eu trabalho, a gente tem a psicóloga que acompanha os pacientes. A partir do momento que ele recebe o diagnóstico, ele já começa a fazer acompanhamento com ela, se for a opção dele. Eu, eu sou cristã e eu tenho a minha fé. E eu falo muito para meus pacientes, é muito importante a gente ter fé. Então, eu sou uma cientista, mas apesar de ser cientista, eu acredito muito que aquilo que você pensa, aquilo que você vive, faz uma diferença importantíssima para o paciente, para o diagnóstico, para tudo. A gente vê, tem estudos sobre isso, sobre pacientes que tinham fé e pacientes que não tinham fé. Fé em quê? O que for importante para você, se você acredita em Deus, em Alá, ou tenha outras religiões, né, que não sejam da fé cristã, que você tenha fé que algo vai melhorar, que você tenha fé que vai melhorar. Porque o que acontece? A maioria das doenças que eu trato, algumas têm cura, outras, quando não têm cura, elas se cronificam. E hoje, o que a gente busca, o que a medicina busca para esses casos, é que o tratamento ele não seja pior do que viver. A gente tem que ter qualidade de vida. Não adianta eu tratar uma doença tentando combater aquela doença e não ter qualidade de vida. Então, eu vejo nas doenças oncohematológicas algo mais brando. A doença oncohematológica, elas são doenças, na maioria delas, que são crônicas, né, com exceção das leucemias agudas, e que o paciente ele tem uma qualidade de vida. A gente tem o problema, eu sempre falo para meus pacientes, o seu problema é que agora você vai me acompanhar, você precisa de mim ou de qualquer outro hematologista, se não quiser acompanhar comigo, mas para o resto da vida. Então, é uma coisa a mais. Então, mas é isso que você falou, o paciente jovem, ele sofre muito porque ele perde qualidade de vida. Eu tento colocar a vida dele o melhor possível, diminuir estresse, diminuir efeitos colaterais e tudo, mas independente disso, ele vai sofrer. Mas tem que ter um olhar positivo para a vida. É importante, sim, um acompanhamento psicológico, é importante a família, é importante a religião. Para mim, é o que faz a diferença no tratamento do paciente com um diagnóstico de câncer. Eu concordo com você. Acho que quando a gente está à frente é uma situação em que o ser humano ele crê, ele tem muito mais capacidade de chegar no ponto adiante favorável. Né? Isso é real, assim, dentro de nós, essa força interior, o nosso Deus, tudo isso faz com que a gente tenha mesmo a possibilidade de ser uma pessoa melhor no outro dia.
por mais obstáculos que a gente tenha, você tenha certeza de que há um ponto melhor adiante te aguardando e te auxiliando nessa caminhada. Isso para as mães atípicas, para o doente oncológico, para nós médicos. Eu acho que a medicina é uma profissão que nos faz estar muito perto de Deus. Porque se você não viu algum dia necessariamente ali uma mudança radical em alguma coisa, você encontrou alguém que você confia que viu. Né? Então, isso é muito presente, tá, gente? Ser médico e não acreditar em nada, não conhecia essa pessoa ainda. Porque é muito. A minha primeira experiência foi quando eu estive na faculdade, a gente estava num estágio de UTI, e de repente a gente adentrou um local e eu falei para o meu colega, que era meu par, falei assim: você está sentindo o cheiro de flores? Ele, não estou sentindo nada, não. E de repente. Todos os instrumentos lá da UTI dispararam os alarmes e tudo mais, e a pessoa fez a passagem dela, né? Morreu ali. Então, eu tive a nítida sensação de que, naquele momento, algo bom esperava aquela pessoa. Existem filmes, enfim, um monte de relatos acontecendo por aí, mas que realmente existe um Deus que está junto com a gente, ele existe, né? E cada um vai ter o seu dia de não estar mais aqui. Eu acho que a gente já tem assim todo um processo agendado aí, e que bom que o ser humano não sabe disso, porque também acho que a gente não ia suportar, né? O nível de ansiedade do mundo atual, saber, tal dia, daqui 55 segundos é seu tempo final, não seria bom. Obrigada, Deus, por isso, a gente não saber. Mas, bom, eu queria agradecer a vocês por esse momento aqui juntas, tá? Foi muito gratificante, eu tenho certeza que as pessoas que estão em casa aprenderam muito, e vai ser uma honra recebê-las aqui numa próxima oportunidade, tá? Por favor, façam as considerações finais de vocês. Obrigada, Franciele. Mais uma vez, para nós é um momento único. Nós precisamos ser ouvidas, nós precisamos desses ambientes, que a gente ser acolhida mesmo. Falo em nome de toda a comunidade atípica, porque nós somos uma comunidade. Acaba que uma é sempre pegando na mão da outra, e agradeço a oportunidade, agradeço a Sandra por estar aprendendo com ela, e também estar vivendo esse momento tão, tão maravilhoso lá de vocês, e dizer que nós todas agradecemos. A comunidade atípica agradece. Obrigada. Eu também gostaria de agradecer o momento, adorei conhecer a Viviane e aprendi bastante, adorei, apesar de não ser mãe, de não ter filhos, mas eu acho que é muito importante essa jornada. E estou à disposição. Convidar de novo, vou adorar. Que bom. Bom, você que está em casa, guarde todas essas informações, veja novamente esse programa, que com certeza, se passou algo desapercebido, você vai aprender. Manda aqui sua pergunta no nosso WhatsApp, que vai ser muito bom a gente ter contato com vocês. Um beijo grande e até o próximo programa.